aqui porque eu vi que muita galera tava com dúvida na... Galera, tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu vi que muita galera tava com dúvida na última aula do Diogo por causa de classe, porque eu acho que faz bastante tempo que a gente viu, e ainda mais sendo em Python aqui, eu queria exemplificar um pouquinho para vocês aqui. Bom, eu criei uma classe aqui em Python. Para criar uma classe em Python é super tranquilo, a gente vem aqui, que é class, e aí é o nome da classe. Eu criei uma classe aqui de pessoa. Bom, criando essa classe de pessoa, o que é uma classe? A gente tem que lembrar lá, né, quando a gente teve a disciplina de orientação a objetos, uma classe é como se fosse um molde de pessoa. Então, sempre que eu for ter uma pessoa nova, ela vai pertencer a essa classe, porque ele vai ser um objeto, certo? Essa pessoa vai ser um objeto dessa minha classe pessoa, né? Bom, aí eu defini aqui, ó, o meu método construtor. Em Python, o método construtor fica assim, ó. Def, né, na verdade, de definir, sei lá, não sei. Mas toda função no Python a gente fala que é def, né? Lembra que a gente criava lá public function, né, no Java, aqui é def, só def. E aí aqui, pessoa, lembra que a gente usava a classe pessoa? Toda classe, né, tem o seu init, que é como se fosse o seu método construtor. Lembra que em Java a gente usava aquele com o mesmo nome da classe para ser o construtor? Aqui a gente usa esse init para todas as classes. Deve ser inicializar, uma coisa assim. Esse self já é o próprio objeto que a gente está criando, e esse nome e idade que eu passei aqui são os parâmetros que a gente vai passar para a criação do objeto. Então assim, olha, quais são os parâmetros obrigatórios para eu criar uma nova pessoa? Pô, me fala aí pelo menos o nome e a idade dela, né? Que aí eu consigo criar uma pessoa para você e te entregar. Olha, essa aqui é a pessoa que você criou. E é exatamente isso. A gente passa o nome e a idade. Aí esse passos e pulos que eu coloquei aqui, ó, eles são coisas que a minha própria classe atribui à minha pessoa que eu estou criando. Então eu passo o nome, e aí o nome do objeto, esse self, lembra que esse self é nosso objeto? Então, objeto, o nome do objeto, self.name é o nome do objeto, vai receber o nome que a gente passar aqui de parâmetro aqui para a criação desse objeto. Mesma coisa para a idade. O nome, a idade dessa pessoa que a gente está criando vai receber a idade que a gente passou de parâmetro. E aí, esse passos e pulos são como se estivesse criando uma pessoa agora. Então, se eu criei essa pessoa agora, ela não deu nenhum passo, então eu atribuí que era 0, e ela não deu nenhum pulo, certo? Eu estou imaginando aqui mais como se fosse um jogo, tá? Que ela vai poder dar passos e pulos, mas é só simplesão. Bom, definindo os atributos dessa pessoa, eu vou criar uma função, que é a função andar, né? No caso é método, né? Porque a gente está dentro de uma classe. Bom, criando o método andar, o que eu vou fazer? Esse andar, ele é um método dentro da classe, ou seja, só objetos dessa classe vão ter acesso a esse método. Ou seja, se eu quero que uma pessoa que eu criei ande, eu boto o nome desse objeto que eu criei e eu boto ponto andar. Aí ela vai andar e ela vai fazer tudo que tiver aqui dentro desse método, tá bom? Bom, então eu falo aqui, olha, quando eu chamo andar, ele vai pegar o próprio objeto e vai pegar os passos do objeto e vai adicionar um. Esse mais igual é como se fosse aquele mais do Java, sabe? Ou era a mesma coisa de eu falar, olha, self passos recebe self passos mais um, ou seja, o que eu tinha mais um, certo? Aí, depois que eu adicionar um aos meus passos, ou seja, eu andei, né? Terminei de andar, eu vou mostrar aqui na minha linha de comando aqui, né? No meu terminal. Mostrar. Esse F aqui é uma coisa que a gente não viu ainda, mas é como se fosse aquele printf do C, sabe? Que é o formatted, é o print formatado. Então, ele permite que a gente possa colocar entre parênteses, entre chaves aqui, ó, as nossas variáveis. Então, por exemplo, se eu coloco aqui self.nome, ele não vai imprimir self.nome, ele vai colocar o nome da pessoa. Então, por exemplo, se eu passei, sei lá, Marcos, vai aparecer Marcos acaba de dar um passo, ficando, aí eu vejo a quantidade de passos, ó, self.passos que o Marcos tem. Então, self.passos, que vai dar, agora se a gente passar a primeira vez aqui esse método, vai dar um passo. Então vai ficar, Marcos acaba de dar um passo, ficando um passo de onde ele começou. Beleza. Aí eu fiz uma função bem parecida aqui, ó, a função pular. Ele vai usar a mesma ideia do andar, tá bom? Mas é só uma ação diferente. Pensa assim, todo objeto pode realizar ações. Os métodos dentro de uma classe são ações que o nosso objeto que a gente criou pode fazer. Então, toda pessoa que a gente criar, ela vai poder andar, ela vai poder pular, entendeu? Ela vai poder beber
também é uma função aqui, um método que eu criei aqui para a pessoa. Então toda pessoa vai poder beber. Mas dentro de beber, eu criei uma condição. Eu vejo se ele é menor de idade. Se ele é menor de 18 anos, eu falo, olha, você não pode beber só daqui a... Aí eu pego 18, que é a idade para beber, menos self.idade, ou seja, a idade da pessoa. Se ele tem menos de 18 anos, eu pego, então, 18, que é a idade que pode beber, menos o que ele tem. Se eu coloquei que ele tinha 15 anos, vai ficar 18 menos 15, eu vou falar, olha, você só pode beber daqui a 3 anos. Caso ele já tenha mais de 18 anos, 18 ou mais de 18, ele cai aqui, ó, você pode beber. Aí eu falei aqui, né, só não dirige depois, né. Bom, aí eu criei esse método. Criei mais um método aqui, o último, que foi fazer aniversário. Ou seja, ele vai pegar a idade atual da minha pessoa que eu criei e vai adicionar um nessa idade, né. Aí vai falar aqui, parabéns, nome da pessoa, né, que eu mandar aqui como objeto. Agora você tem o tanto de idade que atualizado agora, né, com mais anos. Beleza. Aí depois que eu terminei meus métodos, eu criei de fato uma pessoa. Vocês viram aqui que a gente viu na aula, né, a indentação no Python. Quando eu saio aqui, ó, a minha classe começa aqui, ó, encostadinha nos números aqui, né? Aqui é onde ela começa. Se eu escrevo um outro código aqui, ó, no caso esse nova pessoa, ele fecha a classe, né? Então ele fala, olha, a classe acaba aqui, não tem mais coisa aqui, então agora vai começar uma coisa assim que não é a classe, é outra coisa. Exatamente, é a minha criação de uma nova pessoa. Então o meu nova pessoa é meu objeto. Então eu falo, olha, esse objeto aqui, esse objeto que eu chamei de nova pessoa, ele vai ser um objeto pessoa, ele vai dar classe pessoa. E eu vou passar como parâmetro para ele, tanto Gustavo, que é o nome, se a gente apertar Ctrl, ó, e ficar aqui no Ctrl, Shift, e eu acho que não aparece não, que tem que ser lá na IDE. Na IDE, se você segura Ctrl e fica com o mouse em cima, aparece que essa pessoa espera nome e espera idade. Então, se ele espera nome e idade, vamos passar para ele. Vamos passar aqui, ó, eu passei Gustavo, né, como nome e a idade como 16, tá vendo? Igualzinho ele pediu aqui. Tá vendo? Ele pediu um nome e uma idade. Foi o que eu dei pra ele. Então aí, dando um nome e uma idade pra ele, ele cria essa pessoa pra mim. Aí, tendo essa pessoa criada, a gente pode brincar com essa pessoa. Como que a gente brinca? Eu fiz aqui o seguinte. Eu criei uma estrutura de repetição infinita. Eu coloquei aqui, enquanto verdade. O que é o enquanto verdade? Ele fica rodando enquanto sempre. Então ele vai rodar pra sempre aí, certo? Então, por exemplo, é que nem se eu falar pra você, olha, anda aí pra frente enquanto verdade. Então, se é verdade, então vai, entendeu? Só vai andando. Bom, e para que eu fiz um laço infinito? Para a gente poder ir solicitando coisas para essa pessoa e a gente mudando e alterando ali, vocês vão ver na hora de colocar lá no prompt de comando. Bom, aí que eu faço? Eu pego uma variável chamada resposta. Essa minha variável chamada resposta vai receber o que o usuário digitar na minha linha de comando. Ó. Vai receber um input do tipo int, então vai ser um número. Ou seja, vai ser o 1 aqui, o 2, o 3, o 4 ou o 5, que vai ser o fechar o programa aqui, né? O 1 vai ser o andar, que está aqui. Ou seja, se eu digitar 1 e dar Enter aqui, ele vai falar para essa nova pessoa que eu criei aqui, tá vendo? Vai falar, olha, nova pessoa, anda. Ou seja, se ele estava no 0, quando eu mandar ele andar uma vez, ele vai para o 1. Se eu mandar ele andar a segunda vez, ele vai para o 2 e assim por diante. Aí eu criei as outras 3 opções aqui que eu dei para o usuário, né? Eu dei a opção dele de falar para a pessoa pular, que é o nova pessoa, ponto, pular. Quando eu escrevo nova pessoa, que é o meu objeto, ponto, ele me dá as opções de ações que meu objeto pode fazer. Então ele podia ou andar, ou pular, ou beber, tá vendo? Fazer aniversário. Então, quando eu dar a resposta 2, 3 e 4, eu chamo o que eu propus aqui para o usuário digitar, certo? A última condição é o sair o fechar, né? O fechar seria esse break. Esse break faz com que esse true aqui, ó, oh meu Deus, esse break aqui faz esse true sair desse true. Então esse break ele sai do while, só simplesmente ele sai do while. Então ele deixa de repetir. Aí ele deixando de repetir, aqui, esse enter aqui eu dei pra gente, é como se fosse uma pausa. Ele só vai sair desse enter aqui, que é um input que o usuário está dando, quando eu apertar enter. Só isso, só pra a gente conseguir ver o resultado. Vocês vão ver ali, é só uma pausa só.
E aí aqui, depois que eu dou esse break, eu fecho o programa, ele sai do meu looping e cai como se fosse minha situação que ficou final do meu objeto que eu criei, entendeu? E aí então agora, com o meu programa aqui criado, eu vou rodar ele. Bom, aqui ó, então a gente foi ver que a gente viu que ele já caiu direto aqui no while. Por quê? Porque aqui já estava a classe, ele passou pela classe, ele criou já esse objeto, ou seja, já existe o objeto Gustavo com 16 anos criado, e ele caiu aqui nesse while e já caiu nessa pergunta aqui, tá esperando eu dar a minha resposta aqui, tá vendo que é um input? Todo input espera a resposta. E aí eu vou dar a minha resposta para ele. Olha, eu quero que essa pessoa, o que é o andar. Então eu vou apertar 1 aqui e vou dar um Enter. Opa, deixa eu rodar de novo aqui que bugou. 1. Enter. Gustavo, porque aqui na minha função andar, eu falo, olha, self name. O name do meu objeto era Gustavo. Então ele pega Gustavo, acaba de dar um passo, ficando um passo de onde ele começou. Bom, agora, toda vez que eu... Aí, beleza. Ó, aí eu vou dar mais um passo. Olha aí, ó. Gustavo acaba de dar um passo, ficando 2... nossa, por que tem essa vírgula aqui? Ficando 2 passos de onde ele começou. E assim por diante. Se eu for dando mais passos, eu vou alterando o estado antigo, né, do meu objeto. E aí ele vai trocando o estado dele, para 2, né, para 3 e assim por diante. Bom, mesma coisa para o pulo. Ó. Vou dar um pulo ao invés de andar. Vou dar 2 aqui no meu coisa aqui ao invés de 1. Aí, ó, eu falo, Gustavo acaba de dar um pulo. Nossa, eu escrevi um por... Ah, não, tá certo. Ele acabou de dar um pulo. Ele já deu um pulo, né? Aí, é que como eu não tô no PyCharm, esse cara aqui ele dá uma bugada às vezes, ó. Porque ele é online, né? Eu acho que ele deve dar algum problema com... sei lá. Mas ele buga às vezes. E aí eu posso estar dando vários pulos, ó. Dou um pulo, eu ando, tá vendo? E aí vai mudando. Aí eu quero tentar beber. Se eu tento beber, ele fala, olha, você não pode beber. Porque eu cadastrei aqui que ele tinha 16 anos, tá vendo? Ele só pode beber com 18. Aí ele fala, ó, só pode beber daqui a 2 anos. Sempre que eu boto meu mouse pra cá, ele buga, agora que eu percebi. Bom, então eu vou tentar beber de novo, ele fala, só daqui a 2 anos. Eu vou tentar então agora fazer um aniversário. Olha lá, parabéns Gustavo, agora você tem 17 anos. Então o meu objeto fez aniversário, né? Aí eu vou fazer aniversário de novo com ele, agora você tem 18, e agora eu vou tentar beber. E agora ele fala, pode beber, só não dirige depois, tá vendo? E aí eu vou brincando com o estado do meu objeto, ó. Eu posso andar de novo com ele. Pô, é que esse negócio buga, meu. Saco. Ó, vou fazer aniversário, aí eu vou pular de novo, vou pular mais uma vez, vou andar de novo, aí eu falo, não, chega, agora eu quero fechar o programa. Então eu vou apertar 5. Apertando 5, aí veio o furo final aqui, ó. Ele cai aqui, ó. Então o meu 5, ele quebra, ele dá um break aqui, ele cai aqui, ele fecha o while e cai para esse print aqui, que ele só acontece depois que eu fecho. Aí ele fala, olha, nome do meu objeto andou tantos passos, ou seja, 2 passos que eu dei aqui no começo, ó, 1, 2, não, passos aqui, ó, 1 e 1 aqui, esses 1 aqui é passo. Dei 2 passos, pulei 3 vezes aqui os meus 2, ó. Ele deu 2 passos, pulou 3 vezes com os seus 18 anos. Então ele pegou todas as características do objeto e mostrou aqui no final, tá vendo? Num print só. Então essa é a ideia de uma orientação objeto. É você ter um objeto, você criar esse objeto, você trabalhar com esse objeto através dos métodos, né, desse próprio objeto, e aí você começa a chamar, né, esses métodos e modificar o estado desse objeto. É assim que acontece nos jogos, por exemplo. Você vai fazer um jogo de tiro lá, seu personagem toma um tiro. Aí o tiro, o dano do tiro seria o objeto, objeto ponto vida recebe, eu quero chamar um método de diminuir vida. Então eu chamo objeto ponto diminuir vida, o quanto que eu quero de diminuir de vida. Aí eu passo essa quantidade de diminuir vida lá dentro da classe, eu diminuo a vida do meu objeto, entendeu? E essa é mais ou menos a orientação objeto aí no Python. Qualquer coisa aí vocês me mandam mensagem no WhatsApp. Valeu! Nóis!